Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Olá, boa noite. Homem é morto a facadas no bairro Cristo Redentor. Suspeito é o enteado dele. E mais. Veículos colidem e danificam o muro de residência no bairro Santa Terezinha. Dezembro deve ser chuvoso e com temperaturas mais amenas. Índice de câncer de pele em Patos de Minas aumenta e mutirão é realizado para rastrear a doença. Cresce o diagnóstico de diabetes em crianças e adolescentes. Lions Clube Patos de Minas dá posse a 9 novos membros. Mostra Cultural Transformação e Adaptação na Educação é realizada em Escola de Patos de Minas. Minas acumula 2 milhões de empresas de micro e pequeno porte. E futebol feminino em Patos de Minas. Grupo convida mulheres para participar. A partir de agora no NTV News. Um homem de 28 anos foi morto com golpes de faca na tarde deste sábado aqui em Patos de Minas. O suspeito de cometer o crime é o enteado dele. O fato foi registrado na Rua Espírito Santo com a Rua Rio Grande do Norte, bairro Cristo Redentor. De acordo com as primeiras informações, a vítima, o Anderson Felipe Pereira Neves, 28 anos, e a companheira teriam iniciado uma discussão dentro de casa, quando em dado momento, para defender a mãe, o enteado agrediu o homem de 28 anos e o golpeou por diversas vezes com uma faca. A vítima ainda tentou fugir do local e morreu dentro de um estabelecimento comercial no bairro Cristo Redentor. O homem foi atingido por pelo menos 4 facadas no pulso, antebraço esquerdo, costas e ombro esquerdo. A polícia militar segue em rastreamentos para localizar o suspeito de cometer o crime. 2 facas que estavam no local foram apreendidas. O homicídio aí foi com objeto de facas. Estamos no rastreamento dos autores ainda e devido a isso a gente pode passar apenas essas informações iniciais. Assim que a gente tiver maiores informações, que conseguimos localizar o autor, lograrmos êxito nessa prisão, faremos uma entrevista mais completa, passando os maiores dados. Foi apreendido 2 facas, que possivelmente são os objetos do crime, e estamos agora no rastreamento da busca do autor. O Anderson era natural de Três Marias e esse é o 18º homicídio do ano em Patos de Minas. Um detento de 37 anos foi morto por colegas de cela na penitenciária de Carmo do Paranaíba. O crime aconteceu nesta semana durante uma briga envolvendo os presos. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública, policiais penais do Complexo Penitenciário Nossa Senhora do Carmo, em Carmo do Paranaíba, foram acionados para apartarem uma briga entre presos dentro da cela 5 no pavilhão C. Eles se depararam com Reinaldo Eurípides de Oliveira Júnior, já desacordado, e após tentativas de reanimação, a equipe de saúde da unidade constatou o óbito do detento. Reinaldo era natural da cidade de Araguari. Ele foi espancado e asfixiado até a morte por outro detento da cidade de Itajubá, também em Minas Gerais. Quando os policiais penais chegaram na cela, um dos presos estava próximo à grade e assumiu a autoria do crime. Os motivos que levaram o detento de 26 anos a matar o colega não foram informados. Os presos ocupantes da cela serão ouvidos pela Polícia Civil, que investigará o caso. O suspeito de cometer o crime foi isolado dos demais detentos. A gente acaba de receber também uma informação de que havia uma carta escrita pela vítima já alertando as autoridades de que estava sendo ameaçado e que um dos motivos poderia ser uma ligação aí com o fato dele ser homossexual. A gente continua acompanhando esse fato. Um acidente entre 2 veículos foi registrado ontem à noite no bairro Santa Terezinha. O muro de uma residência ficou danificado. O repórter Matheus Borges tem mais detalhes. Foi bem aqui,
onde tudo aconteceu. A rua Rui Barbosa, esquina com a rua Espírito Santo. De acordo com as informações, era noite ainda quando 2 veículos acabaram batendo bem nesse local onde nós estamos. Se nós pararmos para reparar nas imagens do Lázaro Ramírez, essa imagem que você confere agora é a da sinalização. Há a placa de pare, indicando então, obviamente, para que esse motorista pudesse obedecer. No entanto, não foi o que de fato aconteceu. Segundo as informações de moradores, essa pessoa que conduzia esse veículo teria avançado a parada obrigatória desta rua aqui. Ao avançar, ele teria se chocado com outro veículo bem neste local onde nós estamos. Devido ao impacto da batida, haviam mais 3 estacas como essa aqui. Essa aqui, outra aqui, Lázaro, e um pouco mais à frente, outra colocada ali também. Uma dessas estacas a gente consegue ver lá dentro da residência, porque o impacto foi tão forte que acabou acertando parte do muro dessa residência. A estaca, ali a gente percebe ainda vários pedaços do muro que foi quebrado, ao chão também a gente percebe. E aqui, olha só, a gente consegue encontrar até mesmo pedaços desse veículo que acabou se chocando neste muro aqui. Olha só, a gente encontra mais outros pedaços. E os estilhaços de todo esse material desse veículo não se resume apenas aqui não. O impacto foi tão forte que ainda aqui, Lázaro, a gente vai mostrar agora, outros pedaços, outras peças do veículo, essas peças acabaram ficando por aqui mais uma vez em mais um acidente registrado. Eu conversei com um morador onde ele relata os diversos acidentes registrados justamente nesta área. Vamos acompanhar a entrevista. Ninguém obedece a norma, né, do trânsito. O que acontece? Eles passam quando não é para passar, em vez de esperar. Como fala, preferencial, né? Eles não guardam a preferencial, não aceitam a preferencial. É o cruzamento sem discriminação. Moro aqui há uns 6 anos. Já deu bem uns 10, 15 acidentes, daí para mais. Fora os que a gente não sabe, né? A sinalização existe, porém não é obedecida. Não. Nem sinalização a gente vê. Acho que deveria ser alguma faixa, alguma coisa para alertar o pessoal. Pois é, mais um fato e o pedido para que seja reforçada a sinalização, tanto deste lado, quanto também, Lázaro, deste outro lado, do lado direito, onde, segundo informações de moradores, este carro teria avançado e causado todo esse acidente. Mais uma vez, trazendo danos para moradores. Desta vez, moradores desta residência onde esse veículo acabou acertando. A gente continua acompanhando este caso e mais informações a gente traz na nossa programação. Matheus Borges para o jornalismo da NTV. Obrigada, Matheus. E a seguir, previsão é de chuva para o mês de dezembro. Índice de câncer de pele em Patos de Minas aumenta em mutirão realizado para rastrear a doença. Vamos falar do tempo agora, né? Porque o fim de semana será de temperaturas elevadas e pancadas de chuva ocorrendo de forma isolada em Minas Gerais. Hoje as condições são favoráveis para a ocorrência de pancadas de chuva e trovoadas isoladas em todas as regiões mineiras. Na região, o céu fica parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. E vamos ver agora também qual é a previsão para este mês aqui na nossa região. O início de dezembro é marcado por dias com muita chuva e de alternância entre dias com temperaturas mais altas e amenas. Além disso, em dezembro chega o verão. Acontecerá por volta no dia 22 de dezembro próximo
nós teremos o dia maior no hemisfério sul, onde nós teremos mais luz do que noite. Então, significa que nós vamos ter ainda muita radiação sobre a nossa região. Bom, o que nós podemos esperar para esse dezembro, para essa estação? Nós temos tido aqui uma experiência interessante de ver entradas de massa de ar da região sudoeste chegando na nossa região. Essas massas de ar normalmente são frias e um pouco secas. Como essas massas de ar são frias e secas, elas vão direto normalmente para o Oceano Atlântico. E a gente fica com uma esteira de instabilidade que causa chuva aqui e ali. Então, por isso que nós estamos observando esses dias que normalmente chove num lugar que eu estou vendo e aqui onde eu estou não está chovendo, chove no outro lugar e aqui não. São chuvas convectivas, chuvas com baixa abrangência. Então, chove próximo da gente, às vezes no lugar onde a gente está não chove. O que nós podemos esperar? Por enquanto, uma quantidade de chuva desse jeito prevalecendo sobre as chuvas frontais, que é aquelas chuvas de 2, 3 dias de duração. Mas a partir do momento que nós tivemos o início da estação do verão, essas chuvas frontais poderão ser mais frequentes, com a entrada de massa de ar que vem da floresta equatorial. As ondas de calor, com temperaturas girando em torno de 40 graus, devem dar uma trégua. Nesse momento que a gente pode ficar observando aí o tempo, são dias que quando nós não temos nebulosidade, a temperatura é elevada, mas por volta de temperatura em torno de 30 a 33 graus, nesses dias não tão preocupante quando nós já tivemos aí próximo dos 40 graus. Mas isso pode acontecer novamente, tá? Essa temperatura alta pode voltar a acontecer. Pois é, foi realizado hoje na Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas o segundo mutirão de combate ao câncer de pele. A iniciativa contou com a participação de diversos profissionais da área da saúde de forma voluntária e teve como objetivo atender a demanda crescente de casos dessa doença na nossa região. 1, 2, 3, 4... Bom, se fosse contar, ficaria minutos aqui só para registrar a quantidade de pessoas à espera do atendimento oferecido pela Santa Casa, com médicos voluntários em ação de combate ao câncer de pele. Nos últimos tempos, Lázaro notou o aparecimento de algumas manchas em seu corpo. Quando soube da campanha, tratou logo de vir e chegou bem cedo, 6h30 da manhã. Várias coisas, mancha de queimado de muitos anos atrás, começou a aparecer agora. E aí, quando o senhor soube que haveria esse mutirão... Eu vim correndo. Nada de perder a vaga? Não, levantar de madrugada, né? O senhor chegou aqui que horas? Ali pelas 6h30, por aí. Justamente para garantir a vaga do senhor? Garantir a vaga, e já tinha muita gente na frente. E aí agora o senhor espera que esteja tudo bem, mas se for preciso realizar um procedimento... Ué, não, se for preciso, tem que fazer, né? Não tem como. O importante é cuidar. É cuidar, é. De acordo com o Ministério da Saúde, o câncer de pele é o mais frequente no Brasil e corresponde a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país. Em Patos de Minas, tem se observado o aumento no registro de câncer de pele. O câncer de pele ele tem aumentado cada vez mais porque o maior fator é o sol, né? E nós temos aí o ano inteiro um sol intenso, né? Então nós temos observado um aumento da incidência. O câncer de pele é o câncer mais frequente de todos os órgãos. Para você ter uma ideia, ele é 3 vezes mais do que a maior incidência que nós temos, que seria mama e próstata. Então, hoje a gente acredita que é bem possível que cada um de nós tenha ao menos um carcinoma um câncer de pele do tipo carcinoma, né? Então é bastante frequente. O filtro solar ele deve ser utilizado todos os dias com muito rigor, mas além da proteção com os filtros, a gente precisa das proteções físicas. Então as camisetas, o chapéu, os óculos escuros, não ficar exposto no sol do meio-dia. Então ter os cuidados para não ter queimaduras solares. Nesta ação, alguns procedimentos já puderam ser feitos.
faz a triagem, né? Faz as consultas. Dependendo do tipo de problema, já faz a intervenção aqui mesmo. Então tem os cirurgiões já fazendo cirurgia ali do outro lado, aqui é consulta e de lá já faz a cirurgia. Se for algo mais complexo, aí já agenda então para futuras cirurgias. Mas os casos mais simples já tira na hora aqui mesmo. Em 2018, quando foi a última campanha de combate ao câncer de pele realizada, cerca de 200 pessoas foram atendidas. Desta vez, expectativa é que o número dobrasse. A última campanha que nós fizemos foi em 2018, nós atendemos 240 pessoas. Hoje a gente está com uma expectativa de 300 a 400. Especialistas alertam, está crescendo o diagnóstico de diabetes em crianças e adolescentes. Veja agora quais são os riscos da doença e como é o tratamento. 537 milhões de pessoas no mundo vivem com diabetes. A Juliana é uma delas. A estudante foi diagnosticada aos 3 anos. A minha mãe, ela trabalhava em atendente num laboratório de análises clínicas. Então, ela conhecia alguns dos sintomas do diabetes. E ela começou a perceber que eu estava fazendo muito xixi, tomando muita água. Ela ficou desconfiada e aí ela já marcou os exames para fazer o exame de sangue mesmo, para saber, e aí deu diabetes. 90% dos casos da doença são do tipo 2, aquela que provoca uma resistência à ação da insulina. Era uma doença rara no começo do século XX, né? Tanto em crianças quanto em adultos. Essa condição ela foi ficando mais frequente primeiro em adultos, né? E mais recentemente tem aparecido em adolescentes e crianças e de maneira crescente. Isso está associado com excesso de peso, sedentarismo e também com algumas questões alimentares, como uma dieta baixa em fibras, rica em ultraprocessados. O Brasil é o 5º país em incidência de diabetes no mundo, com 16 milhões de diagnósticos, perdendo apenas para a China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. Um estudo publicado nesta revista científica, feito por pesquisadores das universidades de Cambridge e de Glasgow, no Reino Unido, analisou mais de 1 milhão de casos em 19 países. E revelou que para cada década de diagnóstico, há uma redução de 4 anos na expectativa de vida. Pacientes que descobriram a doença aos 50 anos tiveram, em média, uma diminuição de 6 anos de vida. Aos 40, 10 anos de redução. E aqueles que descobriram aos 30 anos, 14 anos de diminuição. Tudo isso porque quanto mais jovem a pessoa desenvolve a diabetes tipo 2, mais danos o corpo acumula ao longo do tempo. Por isso, é preciso prevenir, ou pelo menos atrasar o aparecimento da doença, adotando uma alimentação balanceada e a prática de exercícios físicos. O que pode ser um desafio em um país com forte desigualdade social. Alimentos altamente calóricos, mas de baixa qualidade nutricional, no sentido de que não tem fibra, são alimentos ultraprocessados, né? Eles são disponíveis e são muito mais baratos do que alimentos saudáveis. É preciso ter políticas públicas para tentar abordar isso, né? Quer dizer, puxa, a gente quer que os indivíduos comam melhor, mas o alimento mais saudável é mais caro. Assistir adequadamente essa população passa, sim, por uma visão de aspecto. A seguir, mostra cultural é realizada em Patos de Minas. E Lions Clube Patos de Minas dá posse a 9 novos membros. Novos membros do Lions Clube Patos de Minas foram empossados ontem à noite. O Lions Clube Centro Patos de Minas tem como principal objetivo ajudar o próximo. Principalmente as pessoas de baixa renda, pessoas vulneráveis. Isso é um marco muito importante para os clubes, porque é o leão que trabalha, é o leão que serve a comunidade. Então, quanto mais associados o nosso clube tiver, mais serviços esse clube vai poder prestar na comunidade de Patos de Minas. Então, eu fiz questão de estar presente para prestigiar os amigos. Tem um grande amigo meu que toma posse hoje e reconheci que o trabalho do Lions Center através do seu presidente, o companheiro Rui. Nessa sexta-feira, 9 membros tomaram posse no clube assistencialista. Para o pessoal participar do Lions, na realidade é feita uma avaliação com relação à pessoa,
o desprendimento dele, a vocação, né? E para isso ele tem que ser indicado por um companheiro que já está dentro do Lions, para a gente estar avaliando. Ele é passado com uma sabatina, vamos dizer assim, para depois que seja aprovado, ele vai para uma votação em assembleia. Sendo aprovado em assembleia, ele entra para o nosso grupo. Para isso, ele tem que ter 100% de aprovação para que seja ingressado no Lions. Esse é um evento festivo que vem a calhar, que vem nos dar essa possibilidade de ser mais amplo os nossos trabalhos. É muito importante também ressaltar que a nossa missão, a missão do Lions Centro, é servir. Para quem agora pertence oficialmente ao Lions Clube Centro Patos de Minas, missão dada, que será cumprida. Nós fomos convidados por alguns amigos, né? Nosso padrinho Cássio Ricardo fez o convite formalmente, né, para minha família, minha esposa e eu. E a gente veio para somar valores, renovar o grupo. A gente sabe que esse clube é muito forte em prol, né, de ajuda ao próximo, né, fazer campanhas aos mais necessitados. E estamos aí com esse vínculo de realmente somar e ajudar a quem mais precisa. Olha só, gente, ainda hoje você vai ver como que foi a movimentação em relação à campanha de Natal realizada no centro de Patos de Minas. E agora vou mostrar para você que uma escola de Patos de Minas apresentou hoje para a comunidade uma mostra de trabalhos desenvolvidos por alunos na educação infantil. O repórter Matheus Borges foi ver de perto o trabalho e traz mais informações. Imagine só quantos sonhos, quantas realidades registradas por meio de desenhos, por meio de pinturas, hoje expostas aqui, nessa segunda mostra de infâncias dessa escola aqui em Patos de Minas. Mas não é apenas isso não, outros trabalhos também foram desenvolvidos com diversas crianças. A gente vai mostrar aqui, por exemplo, porque além dos desenhos dessas pinturas, outras formas de poder expressar os seus sentimentos também foi trabalhada com esses alunos. Deste outro lado também, a gente percebe como, por exemplo, esta estudante aqui, que por meio do trabalho, ela conseguiu expressar os bichinhos da máquina. Ela trouxe aqui porque, segundo as informações, ela não conseguia dormir sozinha. E então, ela pôde externar tudo aquilo que a incomodava. E a gente percebe a importância da sala de aula ir muito, mas muito além do que apenas do quadro e também do giz. Ir além para poder transformar a realidade. Ao meu lado está a Cristiane, ela que é coordenadora pedagógica. E Cristiane, esse realmente foi o objetivo dessa mostra, poder externalizar estes sentimentos, essas diversas formas, porque a gente até conversava, né? São 100 formas de linguagens dessas crianças, não é mesmo? Isso, então, o que acontece? Nós nos inspiramos em um educador chamado Loris Malaguzzi. Esse educador, ele tem uma abordagem que tem como inspiração um poema criado por ele, que chama o Poema das 100 Linguagens, onde é o 100 mesmo de numeral, 100, porque ele diz o seguinte, que a criança ela é portadora de 100 linguagens, isso é uma metáfora, é lógico, mas que a escola, em um momento, ela validou só uma. E aqui, o nosso intuito é mostrar as 100 linguagens da criança. E o nosso foco principal dessa mostra é também mostrar que uma das linguagens da criança também é a linguagem escrita, a linguagem da leitura. E que isso começa lá com os bebês, quando nós trazemos para eles as parlendas, as cantigas, para o grupo 2 com os poemas, o grupo 5, que é o nosso último grupo, com releituras, produção de texto. E aí nós fomos para as diversas formas da criança externar. Vamos pegar aqui, teve um trabalho que nós percebemos lá no início do ano com o grupo 4, que foi o que você comentou, que as crianças de 4 anos estavam falando muito dos sentimentos delas, trazendo medo, felicidade,
procurando nomear esses sentimentos. E uma das situações que foi que você evidenciou foi uma criança que, por exemplo, ela não dormia sozinha no quarto dela, porque ela tinha medo dos bichinhos da máquina. E aí nós fomos conversar sobre medo. Aí ela foi contando as sensações que o corpo dela produz, e aí nós convidamos ela a registrar por meio da linguagem escrita, que é o desenho e também a escrita, fazer uma tabela com informações desses bichinhos, quais características desses bichinhos, e ela foi falando sobre eles. Então ela foi até uma forma terapêutica, ela foi lidando com esse sentimento, materializando ele. Porque hoje fala-se pouco em sentimentos, né? Eu brinco que a máquina está sendo trabalhada, desenvolvida para se humanizar, e o humano está cada vez mais máquina. E aqui não. Aqui nós estamos buscando mesmo desenvolver essa sensibilidade, essa empatia. Quando a gente traz todos esses modos, essas novidades, qual que é a importância hoje da escola ela se adequar a essa nova realidade que todos nós vivemos? Como você bem disse, é um modo de tratar das crianças, mas também dos adultos, dos profissionais envolvidos. Nós temos documentos mandatórios que nos orientam, como a BNCC, que fala que as crianças aprendem experienciando. Por isso nós temos os campos de experiência. Então, exigiu desse profissional sair da zona de conforto, tem que estudar, tem que atualizar e tem que ir de encontro à sua criança, porque a criança ela aprende quando ela se sente motivada, e a motivação vem daquilo que ela tem prazer. Então tem que ter uma escuta atenta, a escuta não de ouvir, mas uma escuta de perceber essa criança nas suas 100 linguagens. E agora eu vou conversar com os papais da Celina, o Arthur e também a Maria Amélia. Maria Amélia, quando você soube de toda essa mostra, de toda essa experiência que a sua pequena iria experimentar, iria viver, o que você percebeu da mudança de comportamento? Ai, não dá nem para descrever a felicidade que a gente fica com a evolução da Celina. Foi um ano fantástico, a metodologia da escola é assim, enlouquecedora. Então, no dia que falou da amostra, nós marcamos o primeiro horário, vamos às 8 horas da manhã para aproveitar cada minuto. E dá para ver o tanto que é encantador, né? E dá pra ver na felicidade da Celina todos os dias que ela sai da escola, de casa para vir para a escola, o tanto que ela fica feliz. A gente vê a cada dia, a cada hora, a cada minuto a evolução, né? A evolução da Celina, a interação, né, que a escola traz, né, a sociabilidade e a tranquilidade que a gente tem de deixar ela aqui na porta e ir embora é muito boa, né? Então não tem preço que paga isso, né? A escola está de parabéns. Celina, me conta, você veio toda linda desse jeito para essa mostra e você gostou de participar? Gostou, filha? Sim. Conta, eu trouxe todo mundo para ver meus trabalhinhos, não foi? A Celina, ela é uma das várias crianças que participou dessa mostra justamente com esse objetivo. Matheus Borges para o jornalismo da NTV. E a Biblioteca João 23 está desenvolvendo o projeto Férias na Biblioteca Também é Diversão. Edição 2024 convida a população para participar e se voluntariar. A repórter Paula Mota tem os detalhes. E olha só, já estão abertas aí as inscrições para quem quiser se voluntariar no projeto Férias na Biblioteca Também é Diversão. É a segunda edição que vai ser realizada em janeiro de 2024 e para falar a respeito, aqui ao meu lado, a bibliotecária Marcela Garcia, que vai falar a respeito desse projeto pra gente. Marcela, obrigada novamente pela disponibilidade. Biblioteca esse ano aí recheada de atividades e agora já pensando em 2024, né? Sobre esse projeto de férias, como que vai funcionar? Sim, o projeto de férias ele vai funcionar no mesmo esquema do ano passado. Nós teremos atividades diversas, de acordo com aquelas que foram inscritas, né? E nós trabalharemos diferentemente desse ano com o agendamento, para poder limitar o número de pessoas, para poder trazer uma comodidade maior para as crianças também, devido às ondas de calor muito forte, né? Agora nós estamos abrindo as inscrições para os voluntários. Para quem tiver algum dom, alguma atividade que acha que
que queira compartilhar com as crianças e com a comunidade e queira desenvolver aqui na biblioteca, o espaço está aberto. Basta entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp 3822-9773, se apresentando e falando que quer participar desse projeto Férias na Biblioteca Também é Diversão, que nós entraremos em contato para saber qual que é a disponibilidade, qual o tipo de atividade que quer desenvolver, qual o dia e o horário da disponibilidade do voluntário e para poder ver quais os materiais que nós necessitaremos oferecer para que seja viabilizado, para que aí nós possamos montar a nossa agenda e então divulgar para a comunidade. E é uma forma também, Marcela, de incentivo à leitura, né, de conhecer a biblioteca, de trazer esse público também para a biblioteca municipal que está aí disponível para toda a população, né? Sim, com certeza. Eu reforço aqui a minha fala de que não são os adultos que trazem as crianças, são as crianças que trazem os adultos para a biblioteca. Então, assim, cada vez que eles vêm, eles ficam cada vez mais maravilhados. Então, as atividades, elas além de desenvolver a parte do imaginário da criança, que hoje está muito aquém, porque elas não estão muito voltadas, né, para o eletrônico tecnológico. Elas também trabalham com a parte da percepção dos livros, ela tem o contato com os livros desse ambiente e tudo, e vai aguçando essa curiosidade. Então, curiosamente, falando em números, né, que a gente nunca pode deixar de falar, em janeiro, no momento do nosso projeto de férias, foi o mês que nós mais tivemos inscrições na biblioteca, e as pessoas pensam que é ao contrário, que as pessoas estão viajando, que não tem frequência. Então, assim, foi onde que houve um boom das nossas inscrições e dos nossos empréstimos. Então, que fez com que nós superássemos e muito, em larga escala, os números do ano passado. Perfeito. Então, lembrando, as inscrições elas podem ser feitas aí para quem quiser ser voluntário até o dia 9 de janeiro e o prazo aí para a realização desses trabalhos vai ser do dia 15 ao dia 26 de janeiro. Para a gente reforçar o WhatsApp para quem quiser entrar em contato e também o endereço, né, para a gente, às vezes a pessoa quer vir aqui para conversar antes. Isso, nosso WhatsApp é 3822-9773. O endereço é Rua José de Santana, número 119. Fica próximo aqui, chegando já na Rua do Mocampo, caso alguém não tenha conhecimento ainda. A biblioteca funciona de 7 às 17h45, de segunda a sexta, e nós não fechamos no horário de almoço. Caso alguém queira já vir, conhecer o espaço, ver quais as dimensões, as possibilidades que tem para poder desenvolver, nós estamos abertos. Perfeito, muito obrigada pelas informações. Eu sou Paula Mota para o jornalismo da NTV. Ainda hoje a Paula volta para falar sobre a chegada do Papai Noel aqui em Patos de Minas, viu? E a seguir, Minas acumula 2 milhões de empresas de micro e pequeno porte. E você vai saber também a importância das abelhas para a polinização de plantas. Minas Gerais tem mais de 2 milhões de micro e pequenas empresas. Juntas, elas são responsáveis por 35% do PIB estadual e empregam mais de 2 milhões de pessoas. Negócios que muitas vezes perpassam gerações e que precisam estar de olho nas inovações. O Samuel trabalha na relojoaria da família. A empresa foi um sonho do pai, que em 1979 deu início ao negócio. A empresa passou por algumas dificuldades por causa do avanço da tecnologia. Mas hoje em dia, o relógio se tornou um artigo de moda e o negócio da família voltou a crescer. Meu irmão já estava com ele nesse período de crescimento, onde houve uma evolução grande já também na loja física, né? Isso há uns 10 anos atrás, mais ou menos. E com 4 anos, com 3 anos e meio, a gente começou no e-commerce. Aí no e-commerce, eu já fiz parte do e-commerce, aí onde eu entrei, e a gente conseguiu crescer bastante, coisa que nem a gente pensava que ia ser assim, né? E conseguimos chegar entre os 10 maiores do Brasil hoje. E o Samuel não está sozinho. A relojoaria faz parte das mais de 2 milhões de micro e pequenas empresas de Minas Gerais. Juntas, elas são responsáveis por mais de 35% do PIB estadual, empregam mais de 2 milhões de pessoas e geram uma massa salarial de cerca de 27 bilhões e 900 milhões de reais.
O setor é um grande motor para a economia mineira, mas em um cenário com tantas empresas, é preciso ficar atento para conseguir se manter no mercado. Para que o sonho de ter um negócio não se torne um pesadelo, a capacitação e o planejamento são essenciais. A falta de crédito no mercado é algo que impacta muito para quem quer começar. A gente sabe que um fluxo de caixa bem saudável para que a empresa possa se manter ali no início, isso é fundamental. Para uma empresa que já está funcionando, às vezes esse fluxo ele é comprometido por uma sazonalidade, uma baixa nas vendas, essa questão de ter um fluxo de caixa, o acesso ao crédito, e isso é um grande desafio da pequena empresa. Uma das ferramentas disponíveis para os mineiros é a linha de crédito do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Só em 2023, o BDMG já disponibilizou 339 milhões de reais em créditos, um aumento de 22% em relação ao mesmo período do ano anterior. Desde 2019, já liberamos mais de 2 bilhões de reais em crédito. Sabemos que as micro e pequenas empresas são grandes geradoras de emprego e renda, e o BDMG, ao apoiar os pequenos empreendedores, contribui com o desenvolvimento regional. Para a gente conseguir crescer lateral, a gente tem que ter recurso para, se não conseguir vender tudo no prazo, para pagar os fornecedores no prazo, né? Então a gente tem que ter um capital de giro guardado. O Sebrae também oferece algumas opções para capacitação e planejamento de micro e pequenas empresas. Casos como o do Samuel mostram que a união do sonho com o planejamento e apoio financeiro quando necessário são uma boa combinação para se ter sucesso no mundo dos negócios. A gente também pode entender que um dos grandes desafios é a capacitação. A gente entende que o brasileiro, ele de fato não se prepara, ele não se planeja, não conhece os números tão a fundo quanto ele precisa conhecer. Também não se prepara para o digital. Então, isso é um retrato do perfil dos empreendedores que a gente recebe no Sebrae. E o empreendedor é aquele que precisa se capacitar. Olhar para dentro primeiro, modelar o seu negócio, entender para que ele veio, para que a gente constrói um negócio, que solução que ele entrega para a sociedade, para o mercado. Depois ele precisa ter um olhar para fora, né? Entender da concorrência, entender onde ele está chegando, com que tipo de concorrente ele vai ali dar de frente, né? Ele precisa disputar um cliente, buscar um novo mercado. Vamos agora ao giro de notícias. A Confederação Brasileira de Futebol foi vítima de uma invasão criminosa em sua rede de dados, sendo que alguns documentos foram furtados e adulterados. A entidade não detalhou que tipos de documentos seriam esses. Por falar em futebol, com 50 gols marcados no Mineirão, o atacante Hulk teve os pés eternizados na calçada da fama do Gigante da Pampulha. O artilheiro alvinegro agradeceu pela oportunidade. Momentos como esse aqui é de gratidão a Deus, gratidão eterna, de ver que tudo valeu a pena, todos aqueles esforços, né, de ter que acordar cedo, de ajudar meus pais na feira para depois me liberar para poder jogar futebol. Acho que tudo aquilo valeu a pena para poder estar hoje num momento tão especial como esse, entrar na calçada da fama do Mineirão, um estádio que representa tanto para o futebol brasileiro, que é referência no mundo inteiro, né? Tem vários ídolos que estão nessa calçada aqui, que são referência não só para mim, mas para o mundo inteiro. O concurso público nacional unificado será aplicado em 180 cidades, conforme lista divulgada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. As provas serão realizadas em março de 2024. Na região sudeste, 44 municípios, 4 no Espírito Santo, 24 em Minas Gerais, 4 no Rio de Janeiro e 12 em São Paulo. Na lista está Patos de Minas, pertencente, com 159.235 habitantes. Município isolado, Centro Subregional A3A, Centro Subregional A3A3, Centro Subregional. Na próxima quinta-feira, o governo de Minas Gerais realizará o pagamento dos valores de complementação financeira para assegurar o pagamento do piso nacional aos profissionais da enfermagem.
vinculados ao Sistema Único de Saúde que atuam nas unidades públicas estaduais e para os que atuam no Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, o IPSENG. Dessa forma, no processamento da folha de novembro de 2023, que será pago no dia 7 deste mês, foi garantido o pagamento dos profissionais da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a FEMIG, com os valores referentes aos meses de maio a outubro deste ano. Ou um caso de dengue tipo 3, sorotipo que não era detectado no estado há 15 anos, foi confirmado em Minas. O paciente é morador de Belo Horizonte, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. O caso está sob investigação para caracterizar o local exato de infecção na capital. Segundo o último levantamento feito pelas Secretarias de Saúde do Estado, Patos de Minas tem 7.318 casos confirmados de dengue, 8 mortes e 18 casos de chikungunya. Patos de Minas se aproxima do público-alvo a ser vacinado contra a gripe. Segundo o Ministério da Saúde, o município tem 61.037 doses aplicadas. A população é de 63.462 pessoas. Em grupos prioritários, a porcentagem está assim: crianças 51,56%, total de 5.362, gestantes 727, ou seja, 56,66%, e idosos 21.305, o que corresponde a 76,2%. Tem um importante papel na ecologia e na cadeia produtiva. Sem elas, seria praticamente impossível pensar na reprodução de várias espécies vegetais. Por isso é importante refletirmos sobre o papel delas na nossa vida e também de outras espécies. Estou falando aqui das abelhas, né? Mel, própolis, geleia real e uma gama de cosméticos e produtos funcionais. Mas o papel das abelhas vai muito além disso. Na natureza, elas são responsáveis pelo processo de polinização, a transferência do pólen de uma flor para outra, o que permite a reprodução de espécies vegetais e a formação de frutos e sementes. Graças ao incansável trabalho delas, voando de flor em flor, elas contribuem para que os alimentos cheguem à nossa mesa. Pensando nos animais que vivem nesses ecossistemas, a gente vê também que eles são dependentes da polinização realizada pelas abelhas. Por quê? Porque esses animais vão precisar de frutos e vão precisar de sementes, né, que são produzidos pelo processo de polinização. Então, no final das contas, as abelhas, elas são essenciais, então, né, tanto para a conservação da natureza quanto para a gente, né? Então, conservar as abelhas é conservar a vida. As abelhas são os mais eficientes polinizadores do planeta e da agricultura. No Brasil existem mais de 1.800 espécies, quase 10% do total no mundo. A diminuição nas populações de abelhas ao longo dos anos tem sido uma preocupação constante de biólogos e estudiosos. A gente tem atualmente na lista de espécies ameaçadas de extinção 5 espécies, né? Mas esse número provavelmente é muito subestimado, né? A gente precisa de mais pesquisas, mais trabalhos para avaliar a real ameaça de diversas espécies de abelhas. Elas não conseguem viver sem um lugar para morar, né? E sem a alimentação. E um outro fator também que eu considero muito importante, assim, que ameaça muito as populações das abelhas, é a utilização de agrotóxicos. Então, muitas vezes, né, os produtos químicos, os fungicidas, herbicidas, inseticidas, eles são aplicados durante o período de florescimento das culturas, né? Que vai ser justamente o período que as abelhas estão coletando recurso ali naquela área. E agora me responde você aí que nos assiste, dá para imaginar um mundo sem as abelhas? Lógico que não. Teríamos muito menos verde e ainda menos alimentos, com certeza. Seria um mundo cheio de restrição alimentar, né? Sem as abelhas a gente viveria um mundo, não viveria um mundo verde e não viveria um mundo
tão diverso na nossa dieta, vamos dizer assim. A seguir a gente fala sobre o Natal, né? E grupo de futebol feminino convoca mulheres para participar. Você vai conhecer agora um grupo de mulheres que decidiu se unir para montar um time de futebol feminino. Agora elas convidam a população para integrar a equipe e no próximo ano competir fora de Patos. A ideia de montar um time de futebol feminino surgiu na demanda de algumas mulheres da cidade, que procuraram a Andréia e fizeram a proposta. Eu tive muitas propostas de umas mães aí perguntando já que eu era atleta lá em Goiás de futebol e por que eu não abriria esse projeto para estar incentivando as meninas aqui de Patos, porque hoje ela não está tendo apoio de campo, né, que é o futebol feminino hoje, né. A proposta é de montar cerca de 3 equipes, treinar as meninas e inscrevê-las já a partir do próximo ano em competições. A minha ideia é porque já temos a proposta já para poder já competir lá fora o próximo ano. Esse ano aqui já foi chamado para fazer o time feminino assim para poder já estar jogando para fora, mas não teve esse apoio e esse incentivo, né? A minha intenção é de abrir 3 times, de 11 para 15 e de 15 para 20. Por que isso? Porque eu não quero discriminar a idade nenhuma de meninas, porque essa é uma oportunidade para elas crescer no esporte, como eu cresci no ciclismo, né? Ana Luísa é uma das integrantes do grupo e conta que sempre teve o sonho de ser jogadora profissional. Sempre queria ter jogado aqui. É uma sensação, teve meus sonhos a jogar num time de futebol feminino aqui em Patos, mas, como diz, a sensação é muito boa, né? O grupo é aberto e convida toda a população a participar. Quem tiver interesse pode procurar a Andréia pelo telefone 34 99900 9788. É isso aí. Foram acesas hoje as luzes do túnel instalado na rua José de Santana. Além disso, o Papai Noel já está em Patos de Minas. E a repórter Paula Mota volta com mais informações. O túnel de luzes é mais uma atração do Renascer Natalino que promete atrair dezenas de pessoas aqui para a Getúlio Vargas, a José de Santana, e a altura máxima permitida aqui nessa localidade é para 2,80 metros para os veículos. E não será permitido nesse período em que o túnel estiver funcionando o estacionamento aqui nas laterais. A gente já observa que no primeiro dia, por enquanto, pouca movimentação, mas olha, já tem pessoas aproveitando para tirar fotos, para estar nesse momento aí em família e aproveitar toda essa iluminação que ficou belíssima. Esse aqui é apenas um dos setores, a gente tem acompanhado aí ao longo das semanas todas as atrações e mostra tudo, é claro, na NTV pelos nossos telejornais. Hoje mais cedo a Praça da Getúlio Vargas também ficou bastante movimentada. Mais tarde tem a chegada do Papai Noel, tem a casinha também que será liberada para visitação. Muitas atrações em parcerias aí com todas as empresas que fazem parte desse projeto do Renascer Natalino. A gente acompanha tudo e mostra para você de casa. Eu sou Paula Mota para o NTV News. Obrigada, Paula, e obrigada a você que me fez companhia aí nesta noite de sábado aqui no NTV News. Por hoje é só, segunda-feira tem mais informações aqui nos nossos telejornais. Meio-dia a gente se encontra no programa Gui Boaventura. Antes, às 11h30 tem o Jornal 30 Minutos e mais informações também você acompanha no site patosja.com.br. Até segunda-feira e um bom domingo para você.